Se você já assistiu Stranger Things, sabe que a série não é só sobre monstros e adolescentes dos anos 80. Apesar desse elemento da nostalgia e da estética retrô serem recorrentes na trama, tem muito mais por trás disso que podemos explorar. E já que a quinta temporada veio aí e vamos nos despedir desse universo diferentão e tudo mais, vamos conversar sobre o que há por trás disso, além do que se vê. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos de 10k a terra no K. Stranger Things é sobre algo mais profundo, algo que rasga o tecido da nossa realidade. E a verdade é que no minuto em que a série estreou, cabalistas místicos do mundo todo se viraram para a tela e disseram: isso é o Sitra Ahra. Mentira, eu não estava lá para saber, mas apostaria que os que assistiram fizeram isso. For sure. O Sitra Ahra, na Cabala, especialmente na escola do grande sábio Isaac Luria, o Arizal, é o outro lado, o reino das cascas, das forças, do caos, aquele lugar de desequilíbrio, onde luz simplesmente não consegue entrar. Stranger Things não flerta apenas com o misticismo, é uma metáfora audiovisual da cosmologia cabalística, quase que literalmente. E agora vamos mergulhar nessa coincidência que parece ter sido escrita há 5 séculos. Para Cabala, o início de tudo começa com um paradoxo muito bonito. Imagine a luz de Deus preenchendo o infinito. Para que a realidade como conhecemos pudesse existir, Deus precisou se contrair. É o que chamamos de Tzimtzum. Ele cria, por assim dizer, um espaço vazio para que o universo possa se expandir e acontecer. Mas esse vazio não é neutro. Ele é como o ralo de um copo de água, onde a luz divina não é plenamente recebida. O que sobra é uma zona de sombra. E nessa zona surge a força das Skelipod, as cascas. As Skelipod são criaturas ou estruturas espirituais que vivem parasitando energia, drenando a vitalidade dos outros seres. Agora pensa no mundo invertido. O que ele faz? Consome energia elétrica da realidade, corrói os seres vivos que encontra e torna tudo cinzento e doentio. Ele literalmente paralisa o crescimento. Faz sentido ou não faz? Conta aqui nos comentários. O mundo invertido é a descrição perfeita de um reino de Kelipot, uma estagnação que apenas drena, suga, seca, sem nunca criar. E essa estagnação é física e temporal, né? O mundo invertido é Hawkins, mas permanentemente congelada em 1983. Para a Cabala, onde a luz não flui, o tempo não flui. O tempo é congelado em uma metáfora exata da estagnação espiritual, um lugar onde a existência continua, mas sem calor, sem propósito, sem sentido, exatamente como Zohar descreve os mundos onde a luz falhou em penetrar. Vecna não é um monstro qualquer, ele não te ataca apenas na rua, ele te ataca dentro da sua casa, na sua cabeça, e faz um paralelo interessante até com o It do Stephen King, que é o fruto do medo que as crianças de Derry emanam. Sem medo, ele não existiria. No Zohar e nos textos de Isaac Luria, existe um conceito assustadoramente específico para isso, Amalkelotá. O Amalkelotá não é só o mal físico, é o mal que entende a sua alma, que usa a sua própria história e as suas fragilidades para te destruir. É o mal psicológico, íntimo, cirúrgico, que só você conhece. E Vecna, que é o grande vilão, opera exatamente assim, vasculhando as memórias, amplificando as culpas não resolvidas, usando as fragilidades emocionais como armadilhas, penetra o mundo interior antes de sequer pensar em atacar o exterior. Isso é literalmente a definição cabalística do Yetzer Hará, no nível mais sutil. Não é o mal que te tenta com doces, dinheiro, é o mal intelectual, que não te derruba com tentações, mas sim com narrativas distorcidas sobre quem você é. Ele te convence com a sua própria voz interna de que você é indigno de luz, de ser amado e que não há escapatória. Quando Vecna sussurra na mente de Max, ele está cumprindo o papel exato do Amalkelotá. Ele é a voz interna da vítima, o mal mais sofisticado de todos. Agora vamos falar da heroína que deu uma murchadinha de uns anos pra cá, mas ela é a peça que desfaz esse caos. A Kabbalah descreve toda a criação através da árvore da vida, a estrutura das 10 Sefirot, as 10 dimensões espirituais que formam os canais por onde o poder e a luz se manifestam no universo. Todo poder conhecido funciona dentro dessas 10 regras. Mas o Zohar, o livro fundamental do misticismo judaico, fala que existe algo transcendente que ultrapassa esses limites. E ele chama isso de Or Ein Sof, que excede as Sefirot. Ou seja, a luz sem fim, que é maior do que todas as dimensões e regras. É o 11º nível. E o fato da personagem central, a que rompe com tudo, se chamar Eleven, que é 11, né? Não pode apenas ser uma coincidência. Ela é o símbolo perfeito disso.
porque ela rompe com as regras, ela tem uma força que não se submete à natureza e à energia, que rasga a estrutura dos mundos para abrir e, crucialmente, também fechar portas. Ela é o canal que conecta ou interrompe tudo. Ela é a energia que está acima e além da própria estrutura da criação. Vamos dar um passo além e olhar para o grupo de protagonistas como uma estrutura unificada, tá? Quando a Kabbalah analisa a criação, ela não vê as entidades separadas, mas um organismo. E o time da galerinha de Hawkins, quando a gente analisa, ela se comporta como uma árvore da vida em miniatura. O Mike é o Hesed, que representa a bondade e a lealdade, e é o coração do grupo, o que acredita incondicionalmente no potencial de todo mundo. Lucas é o Gevurah, que é coragem, limite, força, é a sustentação física das decisões, o que impõe limites e tem a coragem de fazer o que é difícil. Dustin, aquele fofinho, representa a integração, sabedoria e o equilíbrio. Ele une intelecto e emoção, equilibrando justamente o grupo, né? Ele é literalmente a beleza que integra todas as outras forças. E Will é o Yesod, que na Kabbalah é o elo, o fundamento que conecta as dimensões. Tudo passa por Will, o primeiro a ser levado e é o que mantém também a conexão entre as pessoas. E Eleven, mais uma vez, é o suprarracional, a força que está acima de tudo e que, quando é ativada, permite que as outras Sefirot funcionem. O grupo não funciona sem sua árvore completa. A série nos mostra que a arma final contra o caos não é o poder de um indivíduo, mas o equilíbrio e a união da comunidade. E a gente não pode se esquecer do sobrevivente espiritual, né? Will, Max e a cura. Will e Max mostram as ferramentas místicas para lidar com o pós-guerra espiritual. A gente não pode se esquecer do Will Byers. Mesmo depois de resgatado, ele ainda sente fisicamente o que ele passou no mundo invertido, tem visões, percebe os perigos antes dos outros, ele carrega marcas que não são físicas, que a Kabbalah conhece como a luz circundante. Ele tem uma luz tão intensa e passou por uma experiência tão traumática de contato com o divino ou com o caos, que a luz não consegue entrar totalmente na alma dele, mas permanece ao seu redor, circundando o ser. Will é o sobrevivente espiritual que retorna com uma percepção alterada, com ecos da dimensão de onde ele veio. Depois veio Max Mayfield, o que a salva de Vecna no momento mais crítico. Não é a força física e nem a lógica. É a música. Na tradição judaica, o som é tecnologia espiritual. O Arizal ensinava que o som puro quebra as cascas impuras. A música não é mero entretenimento. Ela estabiliza a alma, cria uma ponte entre os mundos e, o mais importante, reaviva os fluxos de luz nos canais internos que foram bloqueados pela culpa. A música é o restaurador da alma, a arma que restaura o equilíbrio. Então, qual a grande lição mística por trás de Stranger Things? E eu tô falando da lição mística, né? Porque do ponto de vista audiovisual e do universo da série, eu vou deixar isso para vocês. Mas de um ponto de vista judaico, temos a percepção da Kabbalah moderna, que lê o mal não apenas como uma entidade externa, mas como um desequilíbrio interno que se manifesta. O mundo invertido é o que acontece quando o trauma não é corrigido. Ele se duplica, cresce em silêncio, cria monstros emocionais e tenta tomar o seu lugar. É por isso que a série só avança de verdade quando os personagens fazem o que o judaísmo chama de techuvá, ou seja, o retorno à essência. Eles nomeiam as suas dores, enfrentam suas memórias e medos, se sustentam como comunidade. No final das contas, Stranger Things é uma alegoria atemporal, de restauração do equilíbrio onde o caos abriu uma brecha. E a arma final nunca é o poder bruto, mas sim a lealdade, a memória, a palavra, a música e o retorno à essência da comunidade. É uma história que, sem querer, nos ensinou sobre a luta mais antiga da humanidade, a batalha entre a luz e a escuridão, ou a luz e as cascas. E você, o que aprendeu com Stranger Things? O mundo invertido e esses personagens que conviveram com a gente por tanto tempo? Conta aqui nos comentários se você já ficou com saudade.